contar uma história real, que aconteceu no final do século XIX nos Estados Unidos. O protagonista dessa história é Phineas Gage. É um jovem que trabalhava na construção civil e tinha que construir uma ferrovia. Em um determinado dia, os trabalhadores eles viram que tinha uma pedra que estava atrapalhando a construção da ferrovia. Ela precisava ser explodida. E chamaram o Phineas Gage, porque era uma pessoa extremamente competente e capaz de fazer com perfeição aquela explosão. Então o que acontece é que no momento em que ele precisava elaborar o processo de explosão, ele fez errado. Ele pulou algumas etapas por distração, enfim, e acabou gerando um acidente. Como que foi o acidente? Uma barra de ferro que ele estava segurando explodiu antes do tempo e perfurou o crânio dele. Então ela entrou embaixo do crânio e saiu por cima. O que acontece é que depois desse incidente, que ele sobreviveu a ele, ele começou a mudar drasticamente o seu comportamento. Ele era uma pessoa bastante amável, ele era uma pessoa bastante sociável, os outros gostavam dele, era educado, era trabalhador. E ele começou a apresentar comportamentos muito antissociais, de tal forma que as pessoas que o conheciam diziam que Gage já não é mais Gage. Ele literalmente modificou a sua personalidade após a lesão cerebral. Bom, o que acontece é que esse caso ficou registrado na medicina, enfim, só que no início dos anos 90, um casal de neurocientistas, que é o Antônio Damasio e a Hannah Damasio, pegaram o cérebro, o crânio do Phineas Gage, que foi conservado, e reconstruíram ele digitalmente, reconstruíram também o trajeto da barra de ferro que transpassou o seu crânio, e com isso conseguiram identificar o que exatamente foi lesionado no cérebro dele. E viram que ele apresentou uma grande lesão no lobo frontal. E essa lesão foi a causa da sua modificação brusca de comportamento. Isso e outras evidências que surgiram na mesma época fizeram com que Antônio Damasio escrevesse um livro em 1994 intitulado O Erro de Descartes, em que ele basicamente desconstrói a ideia cartesiana de que a mente é algo separado do cérebro e defende a tese de que mente e cérebro são a mesma coisa. De maneira que se você tem uma lesão no seu cérebro, consequentemente você tem uma alteração a nível comportamental ou cognitivo. E isso foi lançado em 94. No entanto, até hoje, as pessoas continuam acreditando que mente e cérebro são coisas diferentes. E o pior, essa não é nenhuma crença do senso comum. Ela é uma crença que está presente dentro das universidades. Os psicólogos são formados acreditando que mente é uma coisa à parte do cérebro. E isso tem uma implicação muito grande, até para a prática profissional. Por exemplo, em contextos clínicos, o psicólogo precisa estar consciente de que ele não pode medicar. E o medicamento ele vai fazer justamente um efeito direto no cérebro do indivíduo, né? Mas ele tem que, direto e controlado, mas ele tem que, através das técnicas terapêuticas, fomentar um rearranjo das estruturas neurais do paciente para que ele passe de um cérebro disfuncional e patológico para um cérebro funcional e saudável. E isso é possível. Existem muitos experimentos utilizando terapia cognitivo-comportamental que conseguem avaliar as mudanças do cérebro do paciente com depressão, por exemplo, antes e depois de passar pelo procedimento terapêutico e receber as técnicas específicas, mostrando que a psicoterapia cognitivo-comportamental tem validade científica. E as outras linhas da psicologia? Pois é, as outras linhas da psicologia, que muitas vezes são as consideradas psicologia, né, na realidade carecem totalmente de evidências nesse sentido. E por isso a sua eficácia não é comprovada. Mas Thales, por que você está tocando nesse assunto? Por que você está contando historinha, implicação para a clínica? Por que você está falando isso? Porque já faz um tempo que eu venho recebendo algumas perguntas, alguns questionamentos aqui no meu canal, no sentido de que por que eu sou psicólogo, tenho um canal de psicologia e falo tanto sobre neurociências, sobre genética do comportamento e sobre evolução. A genética do comportamento nos permite compreender como que o nosso cérebro é construído. A neurociência nos permite compreender como que esse cérebro construído funciona e responde ao mundo. E a evolução nos ajuda a compreender por que
construímos um cérebro dessa forma para funcionar desta forma. Então, basicamente, é por isto que em todos os meus vídeos eu me foco muito na questão da neurociência, da psicologia evolucionista e da genética do comportamento. Porque eu quero divulgar para as pessoas que todos nós somos o nosso cérebro. E quem está dizendo o contrário está, na realidade, acreditando no fantasma da máquina. Mas eu não vou muito abordar sobre essa questão do fantasma da máquina. Eu vou sugerir um livro para vocês, que é o Tábula Rasa, do Steven Pinker. Eu acho que todos que se interessam pelo comportamento, todos que estão em formação da psicologia, devem ler este livro. Porque ele desconstrói muitas das ideias que a gente nutre no senso comum, no romantismo diário, e tudo à luz das evidências. Então, nesse livro, ele dedica um capítulo inteiro justamente para quebrar essa ideia e mostrar como é irracional a crença no fantasma da máquina. A crença em que existe algo para além do nosso cérebro que processa e que produz os nossos comportamentos. Aí se você vai perguntar para mim, Thales, então o que te determina? O que determina o que você é hoje? Eu vou dizer que é o meu cérebro. Aí você vai voltar à pergunta. Então quer dizer que você tem o mesmo cérebro, vai ser sempre a mesma pessoa? E eu vou responder que não. Primeiro porque nós não temos sempre o mesmo cérebro. O nosso cérebro consegue modificar diante das experiências. Então uma experiência que nós vivemos hoje consegue alterar os circuitos neurais que faz com que a gente se comporte de uma forma diferente no futuro, que é mais ou menos aquilo que acontece no processo terapêutico. Você consegue rearranjar os circuitos neurais do paciente. As nossas experiências cotidianas também conseguem rearranjar os nossos circuitos neurais. A grande questão é que, para o ambiente existir, para a cultura existir, é necessário que haja um cérebro. Uma crítica muito comum que aparece quando a gente coloca para as pessoas que nossa mente, nosso comportamento é fruto do nosso cérebro, é que a gente está sendo reducionista. Quem considera que entender a mente e o comportamento como fruto de um processamento cerebral é reducionismo, é porque simplesmente não entendeu como o cérebro funciona. O nosso cérebro tem uma forma de funcionar extremamente complexa e computacional. Tanto é que a forma de entender ele é chamada teoria computacional da mente, também pode ser. Que é uma série de inputs, eles vão sendo processados e vão gerar algumas respostas. E dependendo da variedade desses inputs, você vai ter uma resposta A, B, C, D, E, F, G. Então o nosso cérebro ele é todo um universo. Nós já entendemos muitas coisas, existem muitas pesquisas extremamente contundentes, objetivas e claras, demonstrando as bases neurais dos mais variados comportamentos possíveis. De amor ao julgamento moral, à empatia, uma série de coisas, como a gente percebe as outras pessoas, como a gente percebe a gente mesmo, como é que é a nossa ideia de nós mesmos dentro do cérebro, é uma série de coisas. Tudo isso já está bem detalhado e bem estudado pela ciência. Existem revistas específicas para publicar só esse tipo de artigo. É claro que a gente ainda tem muita coisa para entender, mas o que a gente tem de hoje entendido, né, nos leva a crer que o nosso funcionamento cerebral ele é extremamente complexo. Ele coopta várias regiões para fazer comportamentos diferentes. Então por isso que essa ideia de reducionismo ela não vinga se você entender a complexidade do seu cérebro. Então quando a ciência nos diz que nós somos o nosso cérebro, isto é maravilhoso. E os mistérios que a gente vai poder desvendar sobre esse nosso cérebro nos próximos anos vão ser com certeza estimulantes. E é por isso que eu adoro a psicologia. E é por isso que eu adoro falar sobre psicologia. E é por isso que eu adoro ter este meu canal sobre divulgação científica da psicologia. Pelo fato de estar fazendo uma divulgação científica da psicologia, que eu falo tanto sobre neurociência, sobre genética e sobre evolução. Porque isto é psicologia.